o quê? Céu. Depois a Terra. Então a prioridade de Deus em primeiro lugar é qual? Céu. Então primeiro nós temos que olhar para onde? Céu. A terra tem que ser manifesto que se estabelece no... Você quer ver? Quando Moisés estava lá e Josué estava guerreando, a Bíblia diz que Moisés estava no monte e com as mãos levantadas, ele estava intercedendo, estabelecendo, e Josué estava guerreando. O que Moisés estava estabelecendo no céu, Josué estava manifestando na... O problema de hoje, irmão, é que nós queremos fazer as coisas com a mente da terra. A gente quer fazer as coisas de Deus com a cabeça da... Você é muito terráqueo, irmão. Você não tem que ser terráqueo. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Deus não te chamou para ser terráqueo. Deus não chamou para ser terráqueo. Ele te chamou para ser cidadão do céu, embaixador dele na terra, representando a vontade dele na terra. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia! Quem aqui, além de mim, é alienígena? Levanta a mão. Aleluia! Você acredita em ET? Acredito. Claro que acredito. Todo dia eu olho para o espelho e vejo um. Por quê, irmão? Irmão, Deus não criou. Olha só, irmão, Deus não mora no céu. Que isso, pastor? É o céu que mora nele. Porque é dele, para ele e por ele são todas as... Irmãos, eu saí dele. É um negócio muito louco, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo nós já fomos eleitos nele. Então nós já morávamos nele. Ele tirou a gente dele e entrou dentro da gente. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Você estava lá, nele. Ele te tirou dele, te colocou na terra e entrou dentro de... E agora espera que você manifeste a semente divina, celestial que está dentro de você, estabelecendo uma nova cultura na terra, mostrando para a terra como se vive no céu, mostrando para a terra que no céu tem justiça, no céu tem bondade, no céu tem amor, mostrando para a terra que no céu é diferente. Mas hoje eu vejo jovens com a cara da terra, dizendo que são do céu. É como você chegar e entra um paulista aqui, cheio de gíria, cheio de, pô, meu, tá me tirando, cara. E ele diz, pô, sou carioca. Que carioca, meu irmão? Falar para o irmão que está do seu lado assim, entenda isso, cara. Entenda isso. Aleluia. Agora, enquanto eu não viver isso, irmão, eu serei escravo, mesmo sendo filho. Eu vou acelerar algumas coisas que a gente não tem muito tempo, mas pega aí no teu espírito, amém? Amém? Amém. Para o povo, Jesus dava pão, mas para os discípulos ele dava semente. E eu creio que esse lugar aqui tem discípulos, amém? Eu quero lançar algumas sementes de reino na sua vida hoje, amém? Aleluia, porque eu sei que aqui tem terra boa, amém? Amém? Quem é terra boa diz glória a Deus. Aleluia. Agora a gente conhece a terra boa quando ela levanta a mão. Vou fazer de novo a pergunta. Eu sei que aqui tem terra boa, amém? Você viu como a mente diminuiu? Aleluia. Então, queridos, nós temos que entender isso. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, e o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque temos fraquezas, teremos fraquezas, teremos que conviver com elas, lutando todos os dias para destruir cada fraqueza, para que elas não nos tirem, não nos atrapalhem, não nos atrasem de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O que está te atrasando de cumprir o propósito? Olha aqui para mim. Você sabe esse teu segredo? Olha aqui, nos meus olhinhos. Sabe esse segredo que você tem, que ninguém sabe? Você sabe isso que você esconde? Você sabe isso que você não deixa ninguém descobrir? É isso que está acabando contigo. É isso. É isso que está amarrando você. É isso que está te tirando da linha do propósito. Mas hoje é um tempo de alinhamento, amém?
Fala comigo assim, alinhamento. Fala assim comigo, alinhamento. Aqui na terra, o que é no céu. Ó, é como se estivesse descendo alinhado. Aleluia. Essa geração está sendo alinhada, porque nós estamos passando de uma transição da igreja. Eu não estou falando de igreja denominacional, não estou falando de igreja, nós, eu, você, qualquer um. Amém? Eu não estou falando de igreja de CNPJ. Amém? Irmãos, Deus não trata com CNPJ. Deus só trata com CPF. Deus não trata com estruturas. Deus não trata com organizações. Deus trata com pessoas. Amém? Fala para o irmão que está assim, Deus trata comigo. Contigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não senta numa mesa de concílio para dizer assim, o que vocês acham? Deus não senta numa mesa de concílio, querido, para discutir a sua vontade. Ele manifesta a sua vontade dentro de cada um de... Agora a igreja está muito escrava. Por quê? Porque nos levaram anos e anos, irmão, dentro de uma religião e criaram um monte de sofismas dentro de nós. Hoje você fala algumas coisas na igreja e os caras acham assim, nossa, está escrito na Bíblia, eu acho que ele está certo, mas também eu acho que ele é do diabo. Às vezes eu entro em alguns lugares, que um dia desse eu ouvi uma pessoa dizer, pô pastor, às vezes parecia que tu estava com Deus, às vezes parecia que tu estava com o diabo. Mas como assim? Porque na maioria das vezes, irmão, quando você fala que a pessoa gosta, isso é de Deus, mas quando você fala que ela não gosta, é assim que eles definem. É assim que é definido. Então a igreja está cheia de sofismas. O que são sofismas? Sofismas são duas verdades com uma conclusão mentirosa. Pega isso aí. Sofismas são duas verdades com uma conclusão mentirosa. Você quer ver um exemplo? Jesus é Deus. Sim ou não? Jesus é Deus. Vocês estão com medo, irmão? Jesus é Deus. Sim ou não? Sim. Maria é mãe de Jesus? Sim. Então Maria é mãe de Deus? Não. Vocês estão entendendo? Você quer ver? Nós somos a noiva de Cristo? Sim. Sim ou não? Sim. Deus é pai de Cristo? Então ele é meu sogro? Vocês estão entendendo o que é sofismas? São duas verdades, mas que te leva a ter uma conclusão. Irmãos, isso tem regido igrejas, irmão, liturgias, teologias, há anos escravizando as pessoas. O reino de Deus, irmão, ele é tão simples. O reino de Deus, irmão, não é um palácio que a gente vai encontrar, não. É algo comportamental. É o reinado, é como eu me comporto, é o meu comportamento. O que Jesus trouxe na terra? Um comportamento diferente de tudo que eles tinham visto. A forma que ele falava era diferente, a forma que ele andava era diferente, a forma como ele se conduzia era diferente. Ele não caminhava em orgulho, ele não caminhava em inveja, ele não tinha ciúme, ele não tinha raiva, ele não tinha ódio. Ele manifestava a vida dele como se manifestou no céu. Ele trouxe na terra um parâmetro de comportamento. E ei, olha para mim, jovem. Se eu e você entendermos isso, na minha escola, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, o meu comportamento vai chamar atenção. Porque quando mexerem comigo eu não vou me ofender. Irmão, Jesus não se ofendia. Fala para o irmão que está só, por que você se ofende, cara? Eu vou dizer por quê. Porque você é da terra. Homens da terra andam ofendidos. Sério, um dia desse eu dei uma volta com uma espaçonave com o Espírito Santo. E ele me mostrava assim as terras. Olha como é que as pessoas se ofendem na terra. Por quê? Porque o pensamento deles são da terra. O pensamento deles ficam presos, ficam escravos. Irmãos, é louco. A gente vê pessoas que biblicamente dizem que são irmãos, biblicamente dizem que são filhos do reino, e não se falam porque ela falou uma coisa que eu não gostei. E daí, cara? Perdoa ela.
pastor, é fácil falar. Não, também é fácil perdoar. Sabe o que é difícil para você? Porque a tua mente é da terra. Aí você fala assim, pastor, mas todo mundo faz isso. Você não é todo mundo, cara. Se todo mundo comer cocô, tu vai comer? Eu tenho raiva dessa frase, todo mundo faz isso. Você é filho de Deus. Há em você uma genética celestial. Irmão, Deus te criou. Deus te criou da terra e do céu. Dentro de você tem terra e céu. Fala assim comigo, dentro de mim tem terra e céu. Por isso que todas as promessas de Deus e as heranças de Deus para a nossa vida tem a ver com a terra e tem a ver com o céu. Quando Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, olha para a areia do mar, assim será a tua descendência. Depois ele fala o que? Abraão, olha para as estrelas. Por quê? Porque a herança e a promessa dele tinha terra e tinha... O problema, irmão, é que muita gente só quer olhar para a terra, não quer olhar para o céu. Sabe o que nós temos que ser nessa geração, nesse tempo? Pega isso para você. Quem aqui já tomou uma ducha quente? Aquele banho quente, de repente cai um pingo d'água gelada. Quem já viveu isso? Qual é a primeira coisa que você faz? Você olha pro... É isso que eu quero ser nessa geração. Eu quero ser o pingo gelado. Para tirar toda a satisfação do banho quente, para tirar toda a comodidade do banho quente, dar uma despertada no cara, para que ele olhe para o alto, porque essa geração tem que voltar a olhar para o alto, a igreja tem que voltar a olhar para o alto, porque todo o modelo que nós temos de vida está no... Amém? Aleluia! Fala para o irmão que está do seu lado, eu profetizo, mas fala como profeta de Deus, eu profetizo na sua vida. Você vai ser um pico gelado dessa geração e vai fazer as pessoas olharem para o alto. Aleluia, amém. Mas primeiro quem tem que olhar para o alto? Por isso que nessa noite o pico gelado sou eu. Aleluia, amém. Então nós temos que entender isso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 43, verso 10. Isaías 43, versículo 10, diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá nenhum Deus. Então primeiro é um processo. Primeiro eu tenho que saber, depois eu tenho que crer e depois eu tenho que entender. Amém? Amém? Então é um processo. Fala assim comigo, é um processo. Agora nesse texto ele diz que nós somos suas testemunhas. Jesus, quando dá o envio, ele fala assim, vós sereis as minhas testemunhas. Essa palavra do original, ela se chama martos, que significa mártires. Então ser testemunha é ser mártir. Você quer viver o propósito? Não. Então você tem que estar disposto a morrer pelo propósito. Irmão, se você não está disposto a dar a sua vida pelo propósito, você não vai viver o propósito. Você vai continuar vivendo um evangelho raso, um evangelho superficial. Sabe, o evangelho de vem para a igreja, assiste o culto, se emociona, tem prazer, não tem intimidade. Não tem intimidade. Hoje nós vemos uma igreja que caminha no prazer, mas não caminha na intimidade. Agora, para você ter prazer, irmão, você pode pagar por isso. Para ter intimidade, não. Se você quiser ter prazer, irmão, você pode pagar uma prostituta por uma noite de prazer. A maioria das vezes é o que os evangélicos fazem. Mas para você ter intimidade, irmão, você tem que conviver. É todos os dias se conhecer. Intimidade tem preço que você tem que pagar de renúncia. Porque quanto mais a gente sabe o que aquela pessoa gosta, nós descobrimos que fazemos coisas que ela não.
E se eu quero andar intimamente com ela, eu tenho que renunciar o que eu faço para não desagradar. Sabe qual é o nome disso? Aliança. Por isso que você pode ter prazer com uma prostituta, mas você não tem intimidade com uma prostituta, porque você só vai querer gerar filhos com a esposa. Ninguém quer gerar filho com a prostituta. Amém? E nós temos vivido isso, irmão, muito claro nos nossos dias. Pessoas que vêm para a igreja para se sentir bem. Às vezes nós estamos evangelizando, falando com as pessoas: não, pastor, estou precisando ir para a igreja mesmo, está dando tudo errado na minha vida. Ai. Porque se desse certo ele não ia. Então ele quer vir para a igreja para se sentir bem, cara. A igreja, por mais que às vezes pareça, não é uma casa de prostituição. Por isso tem um bando de gente aí dando lencinho ungido, tapetinho ungido, fronha ungida, beijinho ungido. Por quê? Porque as pessoas sintam prazer. E aí muitas das vezes eles pagam, porque o lencinho é pago, a fronha é paga, a meia é paga, e você ainda tem que pagar o pregador que vai pregar, e você ainda tem que pagar o cantor para cantar, porque se não pagar, muitas das vezes ele não sobe para cantar não. Mas deixa eu te perguntar, irmão, o que sobra depois de um show? O que sobra, irmão, depois de um show? Prazer. Mas intimidade. Pega na mão dessa pessoa: Deus está te chamando para ter intimidade. Amém? Amém? E nós, irmão, por mais que sejamos filhos, estamos nos preparando para sermos pais dentro desta geração. Agora deixa eu te falar uma coisa: os filhos não se perdem. Quem perde os filhos são os pais. Jesus não se perdeu de José e Maria, foi José e Maria que perdeu. Amém? Amém. Essa foi boa. Jesus não se perdeu, quem se perdeu foi os pais. E nós temos que ter essa mente em nossas vidas. Por quê? Porque a unção, ela vai na casa dos pais, ela não vai na casa dos filhos. Que isso, pastor? Quando Deus mandou Samuel e ungir, levar a unção de rei, ele falou assim: vai na casa de Davi. Ele falou o quê? Vai na casa de Jessé. Vai na casa de... Irmão, o diabo, ele não quer destruir os casamentos. Que isso, pastor? Não. O diabo quer destruir os filhos. Mas o diabo sabe que o casamento protege os... Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes a gente vê falando de reino, às vezes a gente vê falando de ser livre. Ah, quantos aqui estão livres? Levanta a mão. Levantar a mão quer dizer que é livre. Como, irmão? Eu vejo pessoas levantando a mão e sendo escravas, atadas, parecem múmias dentro da igreja, irmão. Você chama para evangelizar, não evangeliza. Vamos levar comida para morador de rua, não vai. Vamos para o orfanato, não vai. Vamos cuidar das viúvas, não faz. Ele viveu o evangeliquez dele. Essa geração não, cara. Essa geração, ela não vai andar por prazer. Essa geração vai andar por intimidade. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque filho a gente só gera na aliança. Porque filhos do prazer. Irmão, eu tenho me assustado muito com muitas coisas que estão acontecendo. A igreja está sendo abençoada tarde. Por quê? Porque Deus é bom. Por que Deus abençoa? Porque Ele é bom. Fala para mostrar, Ele é bom, cara. Então Ele abençoa. Mas só porque você é abençoado não significa que você é aprovado. Ó, segura essa daí. O fato de eu ser abençoado não significa que eu sou aprovado. Significa que Deus é bom. E o pior, ou melhor, às vezes, irmão, Deus te dá alguma coisa hoje só para amanhã você ter alguma coisa para dar.
E aí quando ele te pede o que ele deu, aí talvez você vai mostrar que você é a prova. Mas a gente tem uma geração que quer receber, não quer dar. Tem uma geração que quer ter, mas não quer ser. Irmãos, eu não vejo Deus, na maioria das vezes, na sua essência, quando eu estou num culto com um monte de gente. Porque às vezes, irmãos, um monte de gente que estão dentro das igrejas são hipócritas. São hipócritas. Aqui não. Aqui não. Em outro lugar. Amém? Quero ser profeta aqui. Mas a maioria é, irmão. Então quando você falar de reino de Deus, querido, não tem a fala do reino, tem a vida do reino. O comportamento do reino. É muito simples. Jesus mostrou para nós como se comporta no reino. Você já viu Jesus brigando com alguém que falou mal dele? Chateado, triste, ofendidinho? Por quê? Porque quem é do reino não tem tempo para as coisas da terra. É como Neemias, eu estou fazendo uma grande... Falar para a pessoa que está assim, eu estou fazendo uma grande obra para você. Eu não tenho tempo. Fala, eu não tenho tempo para descer. Ah, pastor, então o que a gente tem que fazer da igreja? Mandar o povo embora? Não, porque eu já mandei, eles não vão. Já, várias vezes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar o nível. Fala para o irmão que está falando assim, você tem que elevar o nível. Você quer ver? Olha aqui, presta atenção em mim. Por que Ofni e Finéias faziam o que queria no templo e nada acontecia? Eles pegavam as mulheres tudinho, eles roubavam as ofertas, eles comiam do pão, eles faziam a zona na igreja e nada acontecia com eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquele tempo a palavra de Deus ela era rara e as visões não existiam. Irmão, aonde não tem presença de Deus, a presença do pecado reina. Agora, quando Nadab e Abiú pegaram um foguinho estranho e entraram no tabernáculo, a Bíblia diz que eles foram fulminados. Por quê? Os filhos de Arão. Porque naquele tempo, irmão, Deus falava com Moisés face. A presença de Deus era muito... Irmão, na minha Bíblia e na tua Bíblia diz que os ímpios, eles não permanecem na congregação dos justos. Então, irmão, você não tem que... Irmão, eu não tenho que dizer quem vai pregar. Eu não preciso dizer quem tem que tocar ou quem não tem que tocar. Eu só preciso elevar a adoração, meu irmão. Porque quem é palha vai ser queimado. Quem é palha não vai suportar ficar aqui dentro. Não vai continuar aqui dentro, irmão. Ou ele muda, ou ele vai procurar um outro lugar. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Então fala para o irmão que está falando, eleva o nível. Fala, sobe o nível. Amém. Aleluia. Quem está me entendendo? Está mesmo, irmão? Sim ou não? Sim. Agora eu tenho que entender que quando o nível elevar, eu tenho que abrir os meus olhos. Irmãos, nós não precisamos de ajuda quando a gente está mal. A gente precisa de ajuda quando a gente está bem. Que isso, pastor? Porque o sucesso afunda mais do que o fracasso. Caramba, essa também é forte. Fala para o irmão que está falando, o sucesso afunda mais do que o fracasso. Você quer ver? Lucas capítulo 5. Jesus chega, Pedro estava frustrado. Passou a noite inteira pescando sozinho e não apanhou. Ele não apanhou nada, mas ele afundou o barco. Mas aí Jesus chega, libera uma palavra, ele volta. Aí a Bíblia diz, voltem, plural, voltem para pescar. Mas ele chamou os outros? Não, ele foi só. Aí quando ele chegou, sucesso. O que estava acontecendo com ele? O barco estava... Irmãos, nós não precisamos de ajuda quando nós estamos mal. Quando nós estamos mal, nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos de ajuda quando a gente está bem.
Deixa eu te falar alguma coisa. Existe curso para te ensinar a ser pobre? Porque isso você aprende como? Na marra. Amém? Mas quando eu estou rico, eu tenho que estudar. Porque senão eu vou fazer besteira. Quem está me entendendo, irmão? Dá um sinal. Aleluia. Alguém aqui faz curso, irmão, para passar fome. Mas quando fica rico, tem que fazer curso de etiqueta para comer. Você está me entendendo? Hã? Diz que está. Essa geração carece de entendimento, irmão. Se a gente não entender essas coisas, a gente vai entrar no fã-clube. A gente vai pagar ingresso para pegar autógrafo desses caras. E vai largar o propósito. A gente vai ficar correndo atrás de showzinho para sentir prazer. Mas não tem aliança com Deus. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: a casa de Saul está caindo. E a casa de Davi está sendo levantada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então é quando eu estou bem, irmão. É quando tem dinheiro. Eu tenho que pedir a Deus. Eu tenho que pegar pessoas para me ajudar a administrar, para que o dinheiro não me tire do propósito. Pastor, por que o senhor está falando isso, irmão? Porque esse é um tempo que Deus quer dar dinheiro para a igreja. Deus quer dar dinheiro para os filhos do reino. Irmão, todo o recurso do reino está no reino. Todo o recurso do reino está no... Agora, eu tenho que entender isso. Por isso que Deus não te dá a provisão antes de te dar a visão. Porque se você receber a provisão antes da visão, você desiste de pregar. Mas quando você recebe a visão, você é arrebatada por ela. Então tudo que você tem é para a visão. Tudo que você recebe é para a visão. Tudo que você ganha é para a visão. Mas quando eu tenho a provisão sem a visão, eu desisto. Então, irmãos, você não tem que pedir dinheiro para Deus te dar uma casa. Que isso, pastor? É isso. Aos 3 anos atrás, sabe como é que era a minha oração? Senhor, aleluia, bem religioso, aleluia, e falava umas línguas estranhas. Pai, levantava a minha mão cheia de bênção. Traga comida para esse morador de rua, que ele está com fome. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: leva você está mais perto do que eu. Aí caiu um pingo d'água gelada. Aí, hoje a minha oração é, o pessoal da igreja que está aqui sabe disso: Senhor, me dá dinheiro para tirar pessoas da rua. Senhor, me dá dinheiro para cuidar. Hoje um grupo que estava aqui estava num orfanato lá em Sepetiba. Senhor, me dá dinheiro para a gente ajudar essas crianças. Semana que vem estamos indo para a casa de recuperação. O nosso sonho é um centro social que a gente tem sonhado ardentemente no nosso coração. Porque isso é reino. Amém? Porque no céu não tem morador de rua. No céu não tem órfão. No céu não tem ninguém em casa de recuperação. Amém? E se eu quero o céu na terra, eu tenho que começar a mudar isso. Amém? E é você, pelo amor de Deus, jovens.